atendimento à proposta apresentada, iremos discorrer acerca da decisão tomada pelo ministro Ricardo Lewandowski nos autos do processo de habeas corpus número 201.912-DF, julgado em favor do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. No entanto, teceremos uma sucinta explanação relativamente ao remédio constitucional aqui apresentado. O habeas corpus é considerado uma ação constitucional autônoma de natureza penal, que visa garantir a liberdade de locomoção de alguém, seja em razão de ilegalidade ou abuso de poder, quando essa pessoa for presa ou tiver sua liberdade de locomoção ameaçada, ainda que remotamente. Ele encontra guarida no texto constitucional, nos termos do artigo 5º, inciso 68, e a maioria das regras e normas sobre HC pode ser encontrada nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal. Além disso, dada a importância do bem jurídico tutelado, a impetração de HC excepcionalmente prescinde de capacidade postulatória do impetrante, podendo qualquer pessoa, seja física, jurídica, brasileira, estrangeira, demandar esse remédio constitucional em favor da liberdade própria ou de terceiros. Ainda, o Ministério Público pode pleitear em favor de outrem. Claro que ainda há inúmeras outras especificidades acerca do HC. Contudo, sob pena de nos alongarmos além do necessário, retornaremos ao caso concreto aqui sugerido. De início, vale esclarecer que o habeas corpus, quando se trata de polo ativo, possui uma peculiaridade, ou seja, pode-se contar com duas pessoas para sua demanda, paciente e impetrante. Essas pessoas podem ou não agregar-se num único indivíduo, que é o que vemos no caso aqui analisado na figura do ex-ministro Eduardo Pazuello. No polo passivo, por sua vez, figurava o presidente e demais membros da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado. No que concerne à competência para julgar a presente ação, vale rememorar que o possível ato de ilegalidade noticiado na inicial seria praticado por Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, cuja competência para o processamento e julgamento desses feitos é, sim, do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o artigo 102, inciso 1, a linha D da Constituição. Com relação ao contexto de sua propositura, trago à memória as palavras do ministro e relator Lewandowski. Aspas, o país enfrentou e ainda enfrenta uma calamidade pública de grandes proporções, decorrente da pandemia causada pela Covid, afigurando-se, portanto, legítima a instauração de uma CPI para apurar eventuais responsabilidades por essa avassaladora crise sanitária. É nessa conjuntura que, instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito, denominada CPI da Pandemia, que o general do Exército e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi convocado para comparecer àquele colegiado. E então surge a pergunta, seria esse mesmo instrumento recomendado para provocar o judiciário? É o que vamos ver agora. Na condição de advogado do paciente /impetrante, o advogado-geral da União alega duas situações em especial para impetrar o HC. Em virtude de uma série de declarações de alguns membros da CPI, divulgadas amplamente pela imprensa, restava configurado o constrangimento ilegal do demandante, antecipando um inadequado juízo de valor sobre sua culpabilidade. E 2, além disso, havia, no dizer do advogado, aspas, um justo receio de sofrer constrangimentos, corroborado na ocasião do depoimento da testemunha Fábio Van Garden, no dia 12 de maio de 2021, conforme transmitido pela imprensa, que assim noticiava. Irritados com a postura de Van Garden no seu depoimento, os senadores discutiram, no intervalo da reunião, a possibilidade de prendê-lo por supostas mentiras, mesmo sob juramento. Melhor explicando, na qualidade de testemunha, um depoente é obrigado a dizer a verdade e não pode ficar calado diante das perguntas. Todavia, no entender do paciente, existia sim uma real ameaça ao seu direito de liberdade em razão do que foi exposto. À vista disso, a AGU pleiteou tutela nos seguintes termos, em suma. 1. Que seja garantido o direito ao silêncio, no sentido de somente responder às perguntas que se refiram a fatos objetivos. 2. Que seja garantido o direito de se fazer acompanhar por advogado. E 3. Por ocasião desses dois direitos, que não possa sofrer qualquer ameaça ou constrangimento, assegurando-se como medida extrema a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento. Em fundamentada decisão, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu, em parte, o direito requerido da seguinte forma, aspas, muito embora o paciente tenha o dever de pronunciar-se sobre fatos e acontecimentos relativos à sua gestão, poderá valer-se do legítimo exercício do direito de manter-se silente. Fecha aspas. Para mais,
Foi concedido ainda o direito de ser assistido por advogado durante todo o depoimento, bem como o direito de ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, não podendo sofrer qualquer constrangimento, em especial ameaças de prisão ou de processo, servindo a decisão como salvo-conduto, avocando inclusive a garantia contra a autoincriminação. Por fim, e com o intuito de elucidar em definitivo o uso do habeas corpus no caso sob exame, trago especial destaque ao trecho do relator que segue, aspas. Depois, relembro que o HC, a teor do artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, é concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação à sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, fecha aspas. Sendo assim, mostra-se possível a concessão de uma cautela para proteger preventivamente o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da medida.